Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o ano jubilar, isso mesmo, 2025, o Papa Francisco proclamou, né, o ano jubilar, nós vamos viver um ano jubilar. E a gente quer saber, quer entender mais o que é isso. Muita gente pergunta, o que é um ano jubilar? O que isso significa? Quais as implicações espirituais da igreja, eclesiais? Existe isso, né? Como é que isso aconteceu? Qual é a história? Quando foi que a igreja viveu isso? Por que o Papa está fazendo isso? Muita gente pergunta, então a gente vai, no programa de hoje, entender um pouco mais sobre o ano jubilar. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o professor da Facbel, historiador, professor Dr. João Antônio Fonseca Lacerda Lima, mais conhecido como professor João. É isso, professor João? Perfeito. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Janela Aberta. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite, Diácono. Eu também agradeço o convite. Tratar sobre um tema muito importante. Saúdo também quem nos acompanha de casa e, como igreja, vamos celebrar, como o senhor bem disse, o ano jubilar. E eu acho que uma parte fundamental da celebração passa exatamente por saber o que celebramos, para que celebremos com mais fervor, com mais comprometimento. Certo. E o que é um ano jubilar? Por que se chama jubilar? Perfeito. Acho que o primeiro modo de perceber isso se encontra na própria Sagrada Escritura. Se nós pegarmos, por exemplo, o que diz o Levítico, né, para tratar sobre o ano jubilar, o ano da graça do Senhor, ou o ano santo, vai dizer que é um tempo de preparação para se celebrar as maravilhas de Deus que Deus fez no mundo. Em Isaías, por exemplo, vai remetendo, é claro, a Jesus Cristo, vai dizer que ele virá para anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus Cristo na sua vida foi, que celebramos, né? Por exemplo, no ano litúrgico começou há poucas semanas atrás, é o centro de qualquer celebração para aquele que crê. Portanto, quando vivemos um ano jubilar, na verdade, nós celebramos, mais uma vez, ciclos a partir do nascimento de Cristo, do mistério da encarnação. Quem, se fizer agora, olhar no Google, por exemplo, para quem já viu também pode ajudar, a logo do ano de 2025, do ano jubilar, do jubileu, vai ver que na logo tem duas letras, AD, 2025 AD. O que significa este AD? AD é Ano do Senhor, ou Anno Domini em latim. Quando celebramos o ano jubilar, portanto, celebramos ciclos a partir da encarnação de Jesus Cristo. Portanto, 2025 anos da encarnação de Jesus Cristo. Celebramos no ano jubilar, portanto, essa centralidade de Cristo na história, na vida de cada um de nós. Quando que começou celebrações de ano jubilar, a entender a importância de celebrar anos jubilares? Muito bem. Primeiro, é inerente à nossa própria vida humana a ideia de celebrar em ciclos. Então, acho que o modo mais simples de explicar isso é pensar que a cada ano nós celebramos o nosso aniversário. E que, por exemplo, seja no aniversário de casamento ou para um clérigo, aniversário de ordenação, você celebra todos os anos, mas quando completa períodos inteiros, quando faz 10 anos, quando faz 15 anos, quando faz 25 anos, quando faz 50 anos, nós celebramos de um modo muito mais efusivo. Portanto, é próprio da nossa condição humana, digamos assim, celebrar algo muito importante na vida. Na história da igreja, a encarnação de Cristo é um centro fundamental. Ora, se é um centro fundamental, celebrá-la a cada Natal, não por isso o ano litúrgico começa com a celebração a partir do Advento, a preparação, portanto, para o Natal. O ano litúrgico tem esse centro primeiro, que é a encarnação, o outro centro, que é a redenção, né, o mistério pascal de Cristo. Pois bem, quando se celebramos na nossa vida humana, digamos, esses períodos de tempo, quanto mais, enquanto igreja, para celebrar os períodos de tempo a partir do nascimento de Cristo, que é esse centro. E a primeira vez que a igreja celebra o ano jubilar é em 1300. Então, em 1300, exatamente. O Papa Bonifácio VIII, é bom registrar que Roma
como sede do cristianismo, né, que ganha força. O apóstolo Pedro, bem sabemos, foi martirizado em Roma, fez de Roma o seu principal centro da atividade apostólica, e Roma, já desde a passagem lá no século IV do paganismo greco-romano para o cristianismo, para o monoteísmo, enfim, é Roma o centro, né, da igreja. Pois bem, e a partir daí Roma passa a ser um centro de peregrinação. Mas é a partir de 1300, portanto, que o Papa Bonifácio VIII convoca, sabendo que há fluxos grandes de peregrinos, um ano específico para celebrar a encarnação. Portanto, o ano 1300 se celebrava, na ocasião, é claro, 1300 anos da encarnação. Por isso que no início da minha fala eu quis dar evidência a esse aspecto. Quando celebramos um ano jubilar, não celebramos uma efeméride qualquer, como se celebra, por exemplo, 50, 100 anos de uma instituição. Celebramos, em verdade, um ciclo a partir daquele que é o centro da nossa vida, enquanto igreja e enquanto pessoas que creem, que é a encarnação de Jesus Cristo. Mas nesse 1300, qual foi a motivação? Foi essa ideia de celebrar a encarnação? Havia, por exemplo, já o Papa Bonifácio, Sim, exatamente. Havia movimentos que pediam esse tipo de reconhecimento? Perfeito. Roma já é, desde antes disso, é claro, um centro de peregrinação, né? Enquanto sede do Papa, enquanto local principal onde tem as relíquias dos mártires. Pois bem, então esse afluxo de peregrinos já é anterior. O Papa, quando vai lá no final do século XIII, portanto 1300, e depois os jubileus que passam a ter posteriormente, quer colocar em evidência a força da Igreja de modo universal, a partir, claro, do mistério da encarnação, em um contexto que gradativamente também vão surgindo visões heterodoxas da fé católica, que, por exemplo, vão culminar depois com a Reforma Protestante. Então, veja, portanto, que quando o Papa convoca o jubileu em 1300, ele também dialoga com todo um contexto que vai colocar em evidência esse aspecto central da nossa fé, que é a encarnação. Agora, por que o jubileu está muito ligado com o perdão? Sim. Por que está ligado com o perdão, com o pedido de perdão? Porque havia também, por exemplo, São Francisco de Assis fazia peregrinações, esses pedidos de perdão. Quando foi que houve essa junção de peregrinação e pedido de perdão? Já no 1300 já teve essa ideia? Muito bem. É claro que essa dimensão ascética, digamos assim, do perdão, ou do exercício do perdão de Deus ou com o outro, com o irmão, ela tem, por exemplo, uma marca fundamental no período que Jesus passa no deserto. Então, essa ideia de preparação, de mortificação, etc. E é claro que no período jubilar, significa que Roma, especificamente, e por consequência as igrejas particulares, se preparam para o exercício maior da misericórdia. Então, já desde lá havia uma preocupação, por exemplo, de fomentar a ida aos confessionários, de fomentar com que as pessoas também mutuamente se perdoassem. Então, essa ênfase, ela é, portanto, presente sempre na história do cristianismo, é claro, mas muito especialmente durante os anos jubilares. Então, a preocupação da igreja, inclusive, de criar subsídios. É muito importante ressaltar que esse é o primeiro jubileu, o de 2025, onde nós temos um acesso à internet massificado. É claro que no jubileu ordinário anterior, que foi no ano 2000, já havia acesso à internet, enfim, mas não massificado como nós temos hoje. Pois bem, há um aplicativo do jubileu, em que as pessoas encontram subsídios diversos para viverem bem o jubileu. E um desses subsídios é relacionado ao sacramento da reconciliação. Então, desse exercício do perdão, do ponto de vista sacramental, é claro, mas desse exercício do perdão também no contato com o irmão, na proximidade, na acolhida ao outro. Essa é uma outra marca importante do jubileu, sem dúvida. E Roma foi a cidade, começou em 1300. Depois, sim, exato. A ideia, saiu alguma bula, alguma coisa nesse 1300? Sim. E depois, a ideia era de, a partir de 1300, ia ser 1300, 1325, 1300. A ideia era essa. Muito bem. O jubileu
tem tempos periódicos, mas inicialmente não se pensava nos 25 anos. Isso só foi, na verdade, definido depois. Até porque, sim, o Papa convoca em 1299 o jubileu através de uma bula. E até hoje, quando, por exemplo, quem tiver oportunidade de ir durante... ou já foi a Roma, ou vai ter oportunidade de ir a Roma durante esse jubileu, ao visitar a Catedral do Papa, que é a Basílica de São João de Latrão, num dos altares laterais tem uma pintura do século XIV, que retrata o Papa concedendo a indulgência plenária. É uma pintura bastante antiga, portanto, do Papa Bonifácio VIII concedendo a indulgência plenária por ocasião do jubileu de 1300. Então, veja, há, portanto, um documento convocando o jubileu em 1299, mas não havia essa ideia de uma periodicidade como hoje temos de 25 anos. Até porque essa periodicidade é condicionada por aspectos que estão fora, digamos, do alcance da Igreja. Para explicar isso melhor, eu cito um dado sobre esse século, né? Então, o primeiro jubileu é do final do século XIII, 1300, até 1400, século XIV, o final do século XIII já, né? Portanto, nós temos 4 jubileus, mas eles não correspondem a 20 e 25 anos. Entendi. O jubileu seguinte, é 1300, é 1350. E é um jubileu que, claro, acontece em Roma, mas em 1350 o Papa não estava em Roma, estava em Avignon, na época em que o papado esteve em Avignon, na França. E o que seria 25 anos depois, também não acontece, porque está dentro do chamado cisma do Ocidente. Então, na verdade, tudo isso para explicar que não é uma periodicidade inicialmente de 20 e 25 anos. Inicialmente de 50 anos, às vezes mais, às vezes menos, e aí em 1423 que vai se ter um jubileu de modo mais periódico, digamos assim, que é exatamente quando acaba o cisma do Ocidente, depois do Concílio de Constança. Então, começou-se, portanto, com a ideia de 50 anos, e depois passou-se a uma periodicidade de 20 em 25 anos. Que começou quando? De 25 anos? De modo mais exato, a partir do século XX. Exato, digamos assim. Por quê? Porque vai se encontrando nos séculos, por exemplo, no século XIX, porque é o período que Roma deixa de ser domínio dos estados papais e passa a ser, com a unificação italiana, um estado nacional constituído. Então, também há períodos em que o jubileu não acontece na periodicidade habitual. Por quê? Porque é condicionado por situações que estão fora, digamos, do alcance da Igreja. Muito bem. Isso mesmo, para você ver, olha, quanta coisa do ano jubilar vai aprendendo com o tempo, né? Como foi que foi constituído com o tempo o ano jubilar. Estou entrevistando o João Antônio Fonseca Lacerda Lima, professor da FACBEL, historiador. No próximo bloco, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o negócio das indulgências. Sim, perfeito. Qual foi essa confusão na Idade Média de venda de indulgência? Por que isso deu essa confusão? Muita gente ainda pergunta, diácono, como foi essa confusão? O que são essas indulgências que aparecem agora nesse período do jubileu? Mas não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré hoje, aprendendo um pouco mais sobre o ano jubilar que vai acontecer agora em 2025, né? Para você que quer aprender um pouco mais, fica aqui com a gente. Estamos recebendo o historiador e professor da FACBEL, professor João Antônio Fonseca, que é conhecedor sobre essa história do ano jubilar. E eu, antes de chamar o apoio cultural, falei sobre, deixei no ar sobre essa questão das indulgências. Muita gente pergunta, e essa questão do perdão de pecado, o que aconteceu? Quando começou esse negócio de associar ano jubilar às indulgências? Em 1500, na época da Reforma, houve esse problema com a Igreja. Fale um pouco mais sobre isso. Eu sei que é difícil ter pouco tempo, mas o que o senhor pode falar para nós sobre isso? Primeiro, o sentido da indulgência é algo que ainda é presente na Igreja, muito especialmente por ocasião da celebração do Natal e da celebração da Páscoa. O Papa concede uma bênção de indulgência plenária a toda a Igreja Universal, né, chamada Ubi et Orbi. Exato. Da cidade de Roma para o mundo. Então, essa ideia de indulgência na Igreja é algo muito presente e que amarra, de modo institucional, um perdão instituído, né? A partir, é claro, de algumas condições.
o senhor citou especificamente o contexto anterior e consequente, já próximo à reforma. A grande questão que envolve as indulgências durante a reforma é o condicionamento das indulgências ao pagamento. Por quê? No contexto da reforma da atual Basílica de São Pedro, havia esse condicionamento do pagamento a partir da dispensa das indulgências. E isso foi um dos aspectos que os reformadores, notadamente Lutero, falaram, não é por aí, digamos. Então, tudo isso para dizer, a indulgência ainda é algo presente na igreja, mas, como a igreja mesmo ressalta, nunca condicionada a um pagamento monetário. A condição para a indulgência é, dentre outras coisas, a participação no sacramento da reconciliação, a participação no sacramento da Eucaristia, a emenda dos pecados e, especificamente durante o ano jubilar, isso se dá muita ênfase a isso. Então, seja nas igrejas particulares, quando vai se celebrar, então, a partir das catedrais, é claro, né, onde se abre o ano jubilar, e depois nós falaremos sobre isso, inclusive, e em cada uma igreja paroquial, em cada comunidade, os presbíteros devem fomentar, durante esse período, a participação das pessoas no sacramento da reconciliação. Portanto, a vivência do perdão através dos sacramentos. Como também viver o exercício do perdão entre os irmãos. Né? Então, eu acredito que uma outra dimensão para pensar é exatamente se esse como um tempo oportuno para que, eventualmente, com aquela pessoa que eu tenho alguma ruga, algum problema, talvez um vizinho, talvez um amigo, talvez alguém com quem eu não falo mais. Então, eu acho que o ano jubilar nos exige repensar essas práticas e também nos emendar uns com os outros. Quando a igreja institui as indulgências, é para colocar exatamente em evidência, de modo mais institucional, mais condicionado, digamos assim, essa necessidade de nós nos perdoarmos mutuamente. E sempre existiu a indulgência, desde do 1300, sempre foi essa lógica. Você peregrina também para buscar a indulgência. E a ideia sempre era a peregrinação para Roma. Roma sempre foi, nunca teve outras cidades, a não ser agora que você falou, para os anos 2000, foi o século XX, já houve a distribuição para outras cidades. Né? Sempre foi Roma a cidade da peregrinação. Exato, sim. É claro que há na história do cristianismo muitos outros lugares de peregrinação. Então, talvez no continente europeu, do conhecimento mais corrente, seja a famosa peregrinação a Santiago de Compostela, né? Isso. Que tem vários caminhos a partir da Europa. Há lugares de peregrinação de modo mais regional, mas que também são conhecidos. Por exemplo, na França, o santuário de Rocamadour. Se pensar também na própria Itália, outros centros importantes de peregrinação mais atuais, como, por exemplo, Assis, você citou há pouco. Pois bem, a peregrinação é algo muito comum no cristianismo. E desde a Idade Média, a peregrinação a Jerusalém. A peregrinação, inclusive, mais conhecida a Jerusalém é a famosa de Santa Helena, mãe de Constantino, que leva as relíquias, dentre elas a cruz, para Roma. Sim. Pois bem, peregrinação é algo comum, né, dentro da história do cristianismo. Mais especificamente no ano jubilar, a peregrinação, aquela que é a sede universal da igreja e sobre a qual está assentada a igreja. Então, no túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo, Roma. Claro que bem se sabe que mesmo sendo hoje acessível, por exemplo, através de avião, nem todas as pessoas podem exercer essa peregrinação. Então, a igreja, sabendo disso, institui outros modos de participação no jubileu. Tanto que nas igrejas particulares se prescreve um rito, que depois até nós poderemos comentar um pouquinho, para que se abra os jubileus também nas igrejas particulares, para que cada pessoa também possa participar no âmbito da sua diocese e, não podendo ir a Roma, também participar. Mas Roma é, claro, digamos, o lugar por excelência da peregrinação. Muito bem. Agora, houve também, em 2016, o Papa proclamou um ano extraordinário. Qual é a diferença desses dois? Muito bem. Ambos têm, digamos,
O mesmo sentido que já expliquei aqui, né? Então, ser uma ocasião mais oportuna, além dos anos correntes, em que se exercite o perdão, em que a igreja promova as indulgências, em que nós celebremos com mais fervor o mistério da encarnação. Isso é comum a todos os anos jubilares. Contudo, há dois tipos de celebração de jubileus dentro do cristianismo, da Igreja Católica. O primeiro, que são os jubileus ordinários, que obedecem essa periodicidade que comentei há pouco. Então, atualmente, a periodicidade, atualmente já há bastante tempo, né? Como expliquei, é de 20 em 25 anos. Portanto, este ano de 2025, né, na verdade o próximo, nós celebraremos o 27º Jubileu Ordinário. O jubileu anterior a esse ordinário foi no ano 2000, chamado Grande Jubileu, que comemorava os 2000 anos da encarnação, que muitos que estão nos ouvindo certamente vão se lembrar, porque foi uma celebração muito marcante. Eu era pequeno, mas lembro de algumas coisas. Há também os jubileus extraordinários, que acontecem a partir da convocação do Papa, mas sem uma periodicidade habitual. Então, o último desses jubileus foi celebrado em 2016 pelo Papa Francisco, né? Que foi o famoso Jubileu da Misericórdia, em que os ritos eram semelhantes ao do jubileu ordinário, mas também com algumas especificidades. Eu acho que a especificidade mais marcante era que o Papa concedeu às igrejas particulares a abertura de portas santas nas catedrais, né? E em santuários. Então, eu passei pela porta, por exemplo, em Belém, a catedral, a porta lateral esquerda, era uma porta santa, né? Nos jubileus ordinários, não. Então, você tem a abertura do jubileu, mas não tem portas santas nas igrejas particulares. Portas santas são apenas aquelas das 4 basílicas maiores em Roma, que eu poderia também comentar um pouquinho. Muito bem. Então, tudo isso você vai aprendendo. E os fundamentos bíblicos você já falou, né? Todos os fundamentos. A ideia sempre do perdão. O Papa escreveu um documento, né, recentemente. Sim. Ele, nesse documento, ele toca na ideia quais são os pontos fundamentais desse documento que ele quer tocar? Primeiro, o perdão que é concedido por ocasião de um jubileu, ele é condicionado por aquilo que se condiciona durante a aplicação das indulgências da Páscoa e do Natal, como eu falei há pouco. Então, a necessidade da confissão auricular, a necessidade da participação na Eucaristia e, é claro, o desejo de emenda, né, de vida, dos pecados, etc. Então, isso são, digamos, condições correntes, né, para o exercício, ou melhor, para a recepção das indulgências, tanto em ocasião de nos jubilar, onde isso tem mais força, quanto em todos os anos em que a Igreja dispensa as indulgências habituais. Especificamente, se nós pensarmos o grande jubileu do ano 2000, que foi convocado 3 anos antes, em 1997, e ao longo da década de 90, o Papa João Paulo II tem uma série de documentos que falam sobre o jubileu do ano 2000. Vai também colocar em evidência essa dimensão. Ora, se celebramos a encarnação do Senhor, o mistério de Deus que se faz homem, que, sendo Deus, tomou a nossa condição, também nós, apesar da nossa fraqueza, devemos também ter o cuidado de, a partir de Deus que se fez homem e se fez pequeno, que é o que celebramos também no Natal, deixar um pouquinho de lado talvez as nossas vaidades, o desejo de ofender o irmão e utilizar esse período para emendar-se, digamos assim. E toda convocação vem sempre mediante um documento, sim, né? Sim, exatamente. Exatamente. O documento do Papa fala sobre também essa possibilidade de emendar-se e o futuro da igreja. Claro, né? sim. O jubileu sempre aponta, vejamos, em que momento nós estamos da história da salvação? Estamos exatamente entre o momento da encarnação e do retorno definitivo do Senhor, né? Da parousia, do juízo final, como queiram chamar. Portanto, quando nós celebramos um jubileu, em que celebraremos 2025 anos da encarnação de Cristo, é ao mesmo tempo fazer memória desse acontecimento único na história, que, diga-se de passagem, um acontecimento que marca a história, inclusive o modo com que nós conhecemos todos os demais acontecimentos. Basta lembrar, e aqui faria uma rápida brincadeira,
todo mundo vai lembrar do seu professor de história ou da professora de história lá do início, que fazia uma linha no quadro e dizia: a partir daqui se conta de modo crescente, a partir daqui de decrescente. Qual é esse marco no centro? Cristo, a encarnação. Quando celebramos 2025 anos da encarnação, nós nos apontamos, celebramos este acontecimento único, mas tem, como você bem disse, diácono, essa dimensão de futuro. Futuro da igreja, na espera do Senhor que virá. Muito bem, então todos nós temos que nos preparar para esse jubileu. A Igreja de Belém está fazendo muitas preparações. A ideia também é que cada paróquia faça um momento de formação, é isso? A FACBEL vai preparar alguma coisa sobre isso? Você tem ideia de alguma formação? Eu sei que houve um curso curso de aprofundamento para leigos. Vocês falaram sobre isso? Sim, exato. Esse curso? Uma das dimensões importantes, é claro, na igreja é a dimensão formativa, sobretudo por ocasião de um jubileu. Então, a Arquidiocese já promoveu foi algumas semanas atrás, o segundo curso de formação teológica para leigos, e o tema do curso era o jubileu total. Então, desde o jubileu na perspectiva da Sagrada Escritura, do jubileu na história da igreja, que inclusive foi a parte que eu ministrei, e o jubileu no magistério e diversos temas, foi um sábado e domingo inteiro de discussão sobre o jubileu. Então, há, portanto, essa preocupação. Se sabe que as paróquias também já estão fazendo momentos de formação para o jubileu, e acho que esse momento, por exemplo, é a preocupação da TV Nazaré, né? Nós estamos na casa agora de cada pessoa, de cada irmão nosso falando sobre o jubileu. Também isso é parte dessa preparação. Tá certo. A gente vai para o nosso apoio cultural e depois do próximo bloco a gente vai falar sobre como vão ser as celebrações, né? Os ritos, o que vai acontecer no jubileu. Saber, então, tudo bem, o jubileu é no ano 2025, mas o que vai acontecer, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo o professor João Antônio Fonseca Lacerda Lima, que é professor da Faculdade Católica de Belém e historiador, e está falando sobre o ano jubilar. E recentemente houve um curso lá na FACBEL sobre teológico pastoral para leigos, né, que foi sobre o jubileu na história da igreja. Ele agora falou sobre isso, né, o senhor falou sobre esse aspecto histórico, né, foi um final de semana o curso, foi? Sim, foi exato, um final de semana. Muito bem. E quais são as celebrações? Como é que se celebra um jubileu? O que é que se faz no jubileu? Muito bem. Uma dimensão fundamental, é claro, da nossa vida de fé é celebrá-lo através de ritos, né? Portanto, se nós celebramos em um jubileu, como eu disse no primeiro bloco, a encarnação do Senhor, essa encarnação deve ser celebrada de modo visível para além das celebrações habituais, digamos assim. É justamente por causa disso que o jubileu se abre sempre no dia do Natal. Então, o jubileu se abre na noite do dia 24 de novembro. E, especificamente esse ano, o jubileu vai ser aberto, portanto, na noite do dia 24 deste ano de 2024, em Roma, pelo Papa Francisco, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Então, este é o marco de abertura universal do jubileu. Abertura da Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro. O que significa essa Porta Santa? Para que as pessoas vão passar por essa Porta Santa? O que é essa passagem da Porta Santa? Uma curiosidade interessante, diácono. O que é a Porta Santa? A Porta Santa é uma porta específica que nos anos não jubilares, ela fica fechada com um muro. Ela é uma porta. Existem 4 portas santas. A Porta Santa da Basílica de São Pedro, a Porta Santa da Basílica de São João de Latrão, a Porta Santa da Basílica de Santa Maria Maior e a Porta Santa da Basílica de São Paulo, fora dos muros. Portanto, das 4 basílicas papais, ou chamadas basílicas maiores em Roma. Cada uma dessas igrejas tem uma porta que durante os anos não jubilares fica fechada com um muro. E durante os anos jubilares são abertas, para que as pessoas passem por elas como sinal visível da indulgência. A abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, que é a primeira a ser aberta, é no dia 24 de dezembro. Então, se tira um pouco antes esse muro, quando é
Mas é um muro mesmo? É um muro, sim, exato. Gente, tem que quebrar o muro. Inclusive, há uma curiosidade sobre isso. Veja só, Maria. o jubileu, quando é que se introduz a Porta Santa nos jubileus? Falei que o primeiro jubileu é 1300, mas o primeiro jubileu com Porta Santa é de 1500, convocado pelo Papa Alexandre VI. E a partir de então se colocou nos períodos nono jubilares um muro. Esse muro ele era tirado inclusive na cerimônia no dia 24. Só que em 1975, quando o Papa Paulo VI foi fazer a abertura do muro, uma parte do muro caiu sobre ele. O Papa não se machucou, mas se alguém colocar no YouTube vai ver essa curiosidade que eu acabei de explicar. Pois bem, por causa desse incidente em 75, o muro é tirado antes da celebração e a celebração constitui, a porta está fechada e o Papa mesmo vai lá e abre a porta. O jubileu de 2016, jubileu extraordinário, há muitos vídeos em que as pessoas podem observar isso e agora, no dia 24, vão observar o Papa Francisco fazendo a abertura da porta. Portanto, a Porta Santa é uma porta que só se abre por ocasião do jubileu. Primeiro na Basílica de São Pedro. São Pedro, está certo. É uma porta lateral. Exatamente. Não é a porta central. Não é aquela porta central. Não. Inclusive lateral. Não varia. Por exemplo, na Basílica de São Pedro, ela é a porta lateral direita. Na Basílica de Santa Maria Maior, é uma porta lateral que fica à esquerda. Então, não, é uma porta específica que fica fechada e que se abre em dias diferentes. São Pedro abre dia 24. A porta seguinte a abrir é a de São João de Latrão, depois abre no dia 1º Santa Maria Maior e no dia 5 de janeiro São Paulo fora dos muros. São Paulo fora dos muros. As 4 portas das 4 basílicas papais, simbolizando o início do jubileu. E como é que portanto, o que eu expliquei agora foi a celebração em Roma, local central da peregrinação. Claro que é uma celebração universal. Logo, as igrejas particulares também celebram. E o documento fixa para as igrejas particulares, logo, arquidioceses, dioceses. Aqui na nossa arquidiocese de Belém, por exemplo. Né? É a nossa catedral. Exato. É na catedral que se abre. E no mundo inteiro, nas igrejas particulares, isso será na solenidade da Sagrada Família, que é no domingo, dia 29. Exatamente. Então, é o dia da abertura no mundo inteiro do jubileu. Nas igrejas particulares. Mas não vai ter porta santa. Não tem porta santa, exatamente. O que se tem é a abertura do jubileu. Como é que se constitui o rito nas igrejas particulares? Diga. Se tem uma igreja de onde sai a procissão, que no caso aqui na nossa vai ser a Igreja da Trindade, ali o Largo da Trindade, se tem a procissão até a catedral e se entra na catedral, o bispo à frente, né, como sinal do bispo, como pastor à frente do rebanho. É uma procissão interessante. Para quem gosta de liturgia, eu sou bastante envolvido nisso, porque faço parte da equipe de liturgia da Arquidiocese, é uma procissão inversa. O bispo vai à frente da procissão. Então, vai sair da Igreja da Trindade e vai até a catedral. E aí a catedral tem a Santa Missa, que dá início na igreja particular do jubileu, que foi aberto pelo Papa no dia 24. Certo. Mas aí, para ganhar indulgência, o que precisa? Tá. Para quem for a Roma, passar pelas 4 portas. A confissão, estar em estado de graça, participar da Santa Missa, confessar-se e também fazer uma boa ação, etc. A nível, claro, das igrejas particulares. Então, participar de tudo isso só não passando pela Porta Santa. Tá. Quer dizer, vai ser o mundo inteiro vai estar envolvido nesse ano jubilar. Olha, vai ser uma coisa maravilhosa, Exato. Né? Eu acho que um ponto importante a ressaltar é que essas condições para indulgências, elas são sempre. O que acontece durante o ano jubilar é que a igreja fomenta ainda mais para que as pessoas tenham essa preocupação, né? de exercerem com mais afinco, digamos assim, a indulgência dispensada pela igreja. E você sabe de alguma peregrinação que vai ter para Roma? Você sabe dizer se está sendo no Brasil, no mundo inteiro, está sendo feitos movimentos para visitar Roma? Sim, claro. Veja, no próprio site do Jubileu,
e no aplicativo que já fiz referência, a igreja já organiza dias específicos para peregrinações. Então, tem um período que é a peregrinação dos universitários, dos diáconos, dos presbíteros. Então, já na própria programação do Jubileu, que já está disponível, diga-se de passagem, já tem esses dias de peregrinações específicas. Não significa que só possam ir essas pessoas, é claro, mas é o momento mais central desses grupos distintos que formam a igreja. Como também há diversos grupos, seja paroquiais, seja de movimentos, que fomentam peregrinações, então organizam as viagens. Então, de fato, já há essa movimentação, não só a nível de Belém, que eu sei que existe, mas a nível universal mesmo. Então, há uma articulação a parte de cima da igreja, que estabelece esses dias, e também das diversas comunidades. Mas outra coisa, por exemplo, você já falou isso, a indulgência vai ser ganha com todas as prerrogativas para ganhar a indulgência. Não vai precisar ter uma igreja específica aqui em Belém, né? Não, exato. Não vai ser, porque até a catedral, me lembro que a gente passou pela porta lateral. Exato, me lembro que tornou-se Porta Santa. Tornou-se Porta Santa, não vai ter Porta Santa. Não vai ter Porta Santa. Mas aí, veja, a abertura na catedral, que não é da Porta Santa, é a abertura do jubileu na igreja particular, mas cada uma das igrejas paroquiais, que não é Porta Santa, é bom que se registre isso, mas terão símbolos que remetem ao jubileu. Então, para que cada um perceba que, mas eu estou aqui celebrando a minha comunidade, você está celebrando o jubileu. Sim. Não há a dimensão visível da Porta Santa, não vai ter a dimensão visível da Porta Santa em uma igreja particular, mas cada fiel fique com muita certeza disso, estará celebrando o jubileu, quando está lá celebrando em comunidade, no domingo, naquela comunidade paroquial, no lugar mais distante. Você colocou uma coisa importante, mais do que, claro que a importância a pedir o perdão, a indulgência, todo mundo quer o perdão, todo mundo quer a indulgência, todo mundo quer se sentir perdoado, mas é uma mudança de vida. Eu acho que o jubileu quer trazer isso, né? Um mundo melhor, o mundo vivendo guerra, o mundo vivendo tanta violência, a gente está vivendo tanta intolerância, estamos vivendo tanta dificuldade de aceitar o irmão, aceitar o diferente. Eu acho que o jubileu, o futuro do mundo pós-jubileu também é muito importante, né? Acho que trazer essa ideia do jubileu, um mundo que se perdoa mais, não é isso? Perfeito. É bom lembrar, eu comecei falando sobre isso, né? Falando sobre a logo do jubileu. Eu acho que agora que eventualmente nós estamos caminhando para o final, eu retomo a ideia da logo. Na logo, qual é a logo? Eu não me lembro. É uma logo muito interessante, que tem, além dos elementos que já fiz referência, Jubileu AD Ano do Senhor 2025, tem 4 figuras que representam os 4 cantos do mundo, que estão abraçadas. E elas estão, ao mesmo tempo, numa espécie de barco. Este barco é uma cruz para o alto e uma âncora para baixo. E o tema, em latim, Peregrinantes in Spem, ou peregrinos da esperança. O que é isso? Exatamente o que você falou, diácono. Nós todos, como igreja, estamos no mundo, inclusive a logo tem isso, ondas turbulentas que estão por debaixo desse barco, mas nós não estamos sozinhos nesse mar. Nós estamos como irmãos uns com os outros, exatamente o que tem as 4 cores dos 4 seres que estão unidos dentro do barco e que tem uma meta, a cruz, e uma âncora que afinca nesse mar turbulento, é Cristo. Portanto, quando nós celebramos o jubileu, nós também apontamos nesse mar eventualmente tempestuoso que é o mundo, a certeza que, como irmãos, nós não estamos sozinhos, e que é o Senhor, né? A âncora no mar turbulento, mas também a meta, a vela que nos guia para frente. Que a igreja está guiada por Jesus, né? Exatamente. Jesus está dentro do barco, né? Que vê a turbulência, mas a gente... Exato. Que a gente possa viver um jubileu maravilhoso, né? Sem o Ano dúvida. Santo, buscar um projeto de conversão, né? Que acho que é esse que todo mundo deseja que a gente vive esse ano. Professor João, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, sucesso no seu trabalho lá na FACBEL. Tem algum curso para esse ano? Vocês estão planejando alguma coisa diferente? O curso sim. Hoje é uma preocupação grande da faculdade de uma expansão, porque ela vai completar 10 anos. Então, há uma série de cursos que podem ser
acessados pelo nosso site de pós-graduação. Então, há cursos sobre catequese e outras áreas relacionadas à teologia, e como também a ideia de, no futuro, talvez ter outros cursos de graduação. E, além disso, também há uma expansão grande. Hoje já há um mestrado, né, que é feito em convênio, a início da possibilidade do doutorado através de uma cooperação interinstitucional. Então, a Facbel também tem se preocupado de ser esse espaço de formação para a verdade no nosso ambiente da Amazônia. Tá certo. Se você tiver interesse, for entrar no site da Facbel, Faculdade Católica de Belém. Tá certo, professor?